Carla Zambelli pegou um gancho nas redes sociais. Ela tenta reverter a decisão na justiça, mas até aqui, sem sucesso. Carla Zambelli está sem redes sociais aí, né? Você sabe disso. Agora, por quê? Pô, vamos relembrar um pouquinho do histórico dela. Quando ela surge aí nas redes, no tempo do impeachment, já era com uma mentirada desgraçada. Vocês lembram disso aqui? Galera, boa noite. 26/11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estátua da Liberdade ao lado? Nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiânia, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? Pois é. A van é da filha da Dilma, uma tal Paulinha. Isso aí em 2016. Aí passa aí uns 2 anos e a gente precisa ficar olhando para essa foto, por exemplo, né? E a dúvida persiste. Ela sabia que estava mentindo ou ela recebeu uma fake news e inadvertidamente passou para frente, tadinha? Foi enganada, tal qual qualquer tiozinho, tiazinha do Zap, né? Essa é a dúvida que fica. E, obviamente, ela vai alegar, aliás, alegou na CPI da Covid, né? Ou diante da CPI da Covid, que foi lá conversar com o Hang, ela alegou que não sabia o que estava dizendo. Tinha recebido aquilo, daí passou para frente, enfim, não tinha responsabilidade pelo que havia dito. Aí, nos tempos para cá, ficou sem redes sociais, está tentando reverter a decisão, não está conseguindo e está aqui chorando. Bora ver ela chorando. Olá, pessoal. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, eleita com quase 1 milhão de votos em todos os municípios do estado de São Paulo. Acabou de sair uma decisão do senhor Alexandre de Moraes, monocrática, dizendo que definitivamente não vai devolver as minhas redes sociais, que somam quase 10 milhões de seguidores. Foda-se. Entre essas redes sociais está inclusive meu LinkedIn, minha rede profissional. Essa aí é foda, porque daí ela perdendo o mandato não tem nem como procurar emprego. Se fosse o Tinder, tava de boa, porque ela já é casada, entendeu? Mas o LinkedIn, tirar o LinkedIn dela é complicado, porque se caçarem o mandato, vai ser foda. E ele estipulou também uma multa de R$20 mil para cada vídeo que eu fizer, que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Bom, como a gente nunca sabe como o Alexandre de Moraes vai interpretar os nossos vídeos, esse provavelmente é o último vídeo que eu faço para vocês até que isso se reverta. Até que essa situação se reverta de alguma maneira. Que dó. Além disso, ele mandou bloquear contas aleatórias de apoiadores, de pessoas, cidadãos, que divulgaram vídeos meus. Contas aleatórias, Ana. Aleatórias, que divulgam o tempo inteiro coisa da Carla Zambelli. Não tem nada a ver com a Carla Zambelli. Não tem, entendeu? São contas aleatórias, não estão ligadas a ela de maneira alguma. O Afonso 0243062242, ele é uma conta completamente legítima. Ou seja, mais um motivo para eu não publicar vídeos meus, não divulgar vídeos meus, porque essas pessoas correm o risco de terem suas contas bloqueadas. Realmente ele conseguiu. Conseguiu praticamente calar uma deputada. A deputada mulher mais votada do Brasil. Isso aí é um perigo, Ana. Isso aí é um perigo. Você dar uma rede social na mão de uma pessoa dessa é um perigo. Imagina dar uma arma na mão de uma pessoa dessa. Vamos ouvir uma outra opinião aqui. Ai, demorou para cair a ficha. Vamos ouvir uma outra opinião aqui da advogada Samantha Meyer. Você acredita que a CNN botou uma advogada lá para dizer que isso aí está muito errado e que é uma doideira o Supremo Tribunal Federal calar deputados? Então vamos ouvir essa opinião aqui, Ana, porque esse não é um jornalismo imparcial, de maneira alguma, temos lado, mas é honesto. Vamos ouvir aqui o contraditório. Uma posição absolutamente contrária às decisões tomadas no sentido de limitar as redes sociais ao bloqueio,
Porque, analisando do ponto de vista exclusivamente jurídico da nossa Constituição, a nossa Constituição é uma Constituição que prima pela liberdade de expressão e expressamente proíbe censura e licença, e não coloca nenhuma exceção nesse sentido. Isso não quer dizer que a pessoa que se expresse não tenha responsabilidade, só que os limites estabelecidos são os limites dentro da própria Constituição, quais sejam proibição do anonimato, direito de resposta, indenização por danos morais e materiais, calúnia, difamação, injúria. Quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional, que deveria zelar pelos direitos e garantias fundamentais, é sabido que a teoria dos direitos fundamentais não permite nem que a lei restrinja esses direitos fundamentais, quiçá uma decisão judicial. E aí, com um agravante, a gente está falando de parlamentares que, na realidade, pela própria Constituição, desfrutam de uma liberdade de expressão maior do que qualquer cidadão, porque eles têm a imunidade parlamentar quanto às suas palavras, votos e opiniões. Ainda que essas opiniões sejam contrárias ao Estado democrático de direito, né, ela ainda está no mundo das ideias. E a maneira de punir não é censurando. O que me pega é isso aqui, né? Eu não vou discutir direito aí com a professora de direito constitucional, mas o que me pega é isso aqui, que está conceitualmente errado. E o democrático de direito, né, ela ainda está no mundo das ideias. Né? Ela ainda está no mundo das ideias. Esse é o problema. Né? Ela ainda está no mundo das ideias. Ana, então assim, eu sou uma deputada federal, eu tenho 10 milhões de seguidores somados nas minhas redes, eu mando todo mundo comer merda, o pessoal come merda, e aí tudo bem, porque tá no mundo das ideias. Eu mando o pessoal não tomar vacina, que é uma porquice igual comer merda, sabia? Não tomar vacina, porquice igual. E tá tudo bem, porque tá só no mundo das ideias. Eu mando o pessoal tomar chuva na frente do quartel e tudo bem, porque tá só no mundo das ideias. Daqui a pouco eu mando um, dá tiro no outro e tá tudo bem, porque é só no mundo das ideias. Só no mundo das ideias. Então é aí que a gente discorda, viu, Samantha? E essa é uma questão conceitual, para além de jurídica. Eu não vou discutir direito com a senhora. E a maneira de punir não é censurando, pode ser talvez encontrando um equilíbrio de multa, qualquer coisa assim, mas proibir a expressão eu acho que foge ao nosso ordenamento jurídico, ao que estabelece a Constituição e a função do Supremo Tribunal Federal, que deve ser o de guardião dos direitos fundamentais e não o contrário. Lembrei agora daquele pastor, né, que do mundo das ideias tirou aí essa ideia de que comer um determinado feijão que ele vendia lá por milhares de reais curava a Covid, né? Então esse aí também dá para inocentar, porque só o que ele fez estava no mundo das ideias, foi dizer ali uma ideia que ele teve, que era curar a Covid com um feijão mágico. Sei lá, não curti muito esse mundo das ideias. Mas só queria ir adiante, antes de ouvir a Ana, com o Inferno Astral da Carla Zambelli. Vocês sabem que ela nunca foi assim muito respeitada pelo Bolsonaro, né? Ele tá ganhando para síndico agora, né? Ele aumentou o ICMS. Ele aumentou o ICMS de tudo, menos do hipogrosso. Deixa ele quieto, Advogando em causa própria. Fica quieto, Fica quieta, né? Aí foram 4 anos, assim, desses momentos meio espinhosos, dessas grosserias, dela tentando demonstrar, assim, uma lealdade, que é o valor mais básico do fascismo, e ele meio que cagando para ela. Só que numa reunião recente aí do partido, diz que a coisa desandou de vez, Ana. Olha lá, ó. Só mais essa informação. A discussão que ocorreu na mesa em que o presidente jantava foi presenciada por parlamentares do partido. Segundo relatos, Bolsonaro estava exaltado com a deputada. A coluna Zambelli confirmou a discussão, mas não quis informar o motivo. Ela negou, porém, qualquer relação com o episódio da arma sacada por ela na véspera do segundo turno da eleição. Muito bem, e essa informação nós retiramos da coluna do Igor Gadelha. Sempre recomendamos aqui a leitura na íntegra. Doutora Ana, tá aí então, venha você para o mundo das ideias. Eu, você e Platão, porque essa advogada aí é uma advogada platônica, pelo jeito. Vamos começar por aí, né?
também eu entendo, né? Ela está ali como especialista em direito falando isso, mas aí nós, como especialistas em comunicação, temos que dizer, não existe isso de dizer que que uma coisa que alguém diz numa rede social está apenas no mundo das ideias, especialmente se você é uma pessoa em posição de poder e influência, tá? Isso é uma coisa que não faz o menor sentido linguisticamente, em termos de comunicação, não existe isso. Aquilo que você fala também é uma ação, também pode ser considerado uma ação, dependendo daquilo que você está incentivando as pessoas a fazer, né? Então, vamos tirar primeiro esse ponto. Aliás, o próprio direito reconhece isso, sabe? Não faz sentido nem do ponto do direito. Se fosse isso, calúnia, injúria, difamação, não seriam puníveis também, né? Porque xinguei a pessoa, eu não posso ser punido porque foi só uma palavra, né? Não, foi apenas uma ideia. Eu atribuí um crime a uma pessoa, tudo bem, foi só uma palavra. Não é, o direito já sabe isso, então não cola. Eu acho, para mim, isso é uma defesa que não cola. Eu estaria disposta a conceder e dialogar com a argumentação de que a punição para alguém que faz esse tipo de coisa não deveria ser a perda da conta, mas a aplicação de uma multa ou a realização de algum outro tipo de sanção. Mas aí tem dois problemas muito sérios nisso. Primeiro, que ela está defendendo esse ponto em relação à deputada, né? Por que a deputada não pode perder a conta dela se todas as outras pessoas que usam a plataforma, elas são punidas da mesma forma? Se eu for lá e eu começar a cometer crimes, eu começar a difundir desinformação, eu começar a quebrar as regras da plataforma, eu vou perder a minha conta também. Por que a deputada não pode perder a sua conta? Ela já tem a sua tribuna. E aí é uma coisa que no próprio discurso da Zambelli já está confuso, né? Como se ela tivesse o direito de usar, mais direito de usar o Twitter, porque ela é uma parlamentar. A tribuna que ela tem que ter está lá nas casas legislativas, está lá no seu lugar. Não é no Twitter que ela faz o seu trabalho. Então, ela não tem nenhum direito a mais de usar o Twitter, tá? Isso é um absurdo também. A outra questão, claro, de você aplicar uma multa, por exemplo, com uma punição para a pessoa que espalha desinformação, primeiro que eu acho que é pouco, eu pessoalmente acho que é pouco, para alguém que espalha uma desinformação deste nível, né, desses níveis, como, por exemplo, desincentivar a vacinação, né, no meio de uma pandemia ainda por cima. E a outra questão é que se a multa, todo mundo sabe, né, que se a punição para um crime é a multa, esse crime recebe punição apenas para pobre, né? Esse crime é proibido apenas para pobres. Então, discordo da multa, especialmente, né, nesse sentido. Assim, aplicar uma multa para alguém que é riquíssimo não vai fazer coceira nenhuma, ela vai continuar espalhando desinformação e isso daí. E vai por aí, né? Por fim, enfim, a reclamação de que a Zambelli teria direito a usar a sua conta do Twitter também é bastante ofensiva, principalmente porque ela não está simplesmente ali expressando suas ideias. Quando se pede o bloqueio da sua conta, se entende aí tem a ver com as contas que ela menciona, né, que espalham as mensagens dela, né? Ela não está falando simplesmente como Carla Zambelli, pessoa física. Primeiro, ela está falando como uma parlamentar, ela está usando o seu poder e sua influência como parlamentar. Segundo, ela está funcionando num esquema, e é por isso que ela vai parar nos inquéritos, e é por isso que se pede na justiça o bloqueio das suas contas, porque ela está funcionando dentro de um esquema maior que visa espalhar desinformação nas redes sociais. Então, a conta dela e outras contas que são bloqueadas, elas estão funcionando como um espalhador de desinformação sistemático. Não é que ela foi lá e falou um negócio
que irritou o Xandão, entendeu? Não é assim que a coisa funciona. Enfim, e nada disso tem a ver com liberdade de expressão, né? Tem a ver com, aí sim, com a manutenção de um Estado democrático e a manutenção de uma ordem na sociedade.